Oi gente, tô de volta com mais um diário de intercâmbio. E hoje eu vou falar um pouco sobre tudo que eu passei no aeroporto e tudo mais, tipo, pra chegar. Eu já tô aqui em Ottawa. Vou contar um pouco pra vocês como que foi essa viagem. Eu acordei umas 4 horas da manhã. Na verdade, acho que foi 4h50. Aí eu fui tomar banho, eu lavei cabelo e tudo mais. Aí eu tomei um café, eu acho que eu fiz torrada pra mim. É, isso, eu fiz uma torrada pra mim. Aí depois eu terminei de arrumar as coisas que eu tinha que arrumar. Eu tava esquecendo de trazer leite condensado e creme de leite pra fazer brigadeiro, palha italiana aqui pra elas. Eu tava esquecendo disso. Aí eu dei um jeito de enfiar isso na mala que já tava escondida. Aí depois que já tava tudo prontinho, quando foi umas 6 horas mais ou menos, eu saí de casa e demorou 1 hora pra chegar de BH até Confins. Então eu cheguei lá, era exatamente 7h02. Aí a gente chegou, passei aquela fita vermelha na mala, porque eu tava com medo dela explodir mesmo, tipo assim, o fecho estourar, alguma coisa assim, porque as duas malas estavam muito cheias. Tipo, foi muito difícil de fechar. E aí a gente passou aquela fita vermelha pra ter segurança. Aí depois a gente fez o check-in na Gol. Aí depois eu encontrei com a minha avó e com o meu namorado, que eles foram lá pra despedir de mim e tudo mais. Aí a gente ficou lá esperando até dar 1 hora pra poder entrar na sala de embarque. O meu embarque começava às 9h20. Aí quando deu umas 8h40 mais ou menos, tipo, tinha 2 meninos da STB que estavam lá também. E aí, tipo, a gente tava de olho neles pra ver, tipo, que horas que eles iam entrar, porque eu não sabia direito. E aí, tipo, teve uma hora que eles desapareceram. Aí eles deviam ter entrado, né? Aí, como eles entraram, eu fui e falei que era melhor eu entrar também. Aí eu fui despedir de todo mundo, foi aquela choradeira, tipo, né? Eu vou ficar sem ver todo mundo por 10 meses. E aí dei o último abraço em todo mundo, choramos um pouquinho. Eu entrei, aí tipo, sabe aquela cena de filme que a gente entra na sala de embarque e aí a gente vira pra trás e dá o último tchauzinho, assim? Foi tipo isso, e aí tipo, eu fiquei com aquela imagem de todo mundo lá, assim, da minha família inteira, e meu namorado lá, assim, dando o último tchau, e foi triste. Aí eu entrei lá na sala de embarque, tipo, chorando. E aí passei pelo raio-x. Eu fui até o meu portão, chorando. Na hora que eu vi os 2 meninos da STB lá, sentadinhos, aí eu parei de chorar, porque eu não queria que eles me vissem chorando. Mas eu tava chorando um pouquinho. E aí eu encontrei com eles, a gente ficou conversando lá. E quando deu 9h20 mais ou menos, a gente entrou num avião pra São Paulo. A gente saiu, acho que eram umas 10 horas, mais ou menos. A gente chegou umas 11 lá, 11 e pouquinho. Aí a gente pegou as malas. Tinha umas 6 pessoas de BH. E aí a gente encontrou com os guias depois que a gente pegou as malas. A gente criou um grupo no Whats. Aí a gente foi sentar na praça de alimentação lá do aeroporto de Guarulhos. A gente ficou conversando, batendo papo. Aí a gente comeu, eu comi um McDonald's. A gente ficou esperando. Acho que foram 7 horas de espera. E aí quando deu umas 12h30, 3 horas, acho que foi 3 horas, a gente subiu pra fazer o check-in na Air Canada. Aí a gente fez um check-in, demorou bastante. Depois a gente ficou esperando lá numas cadeirinhas que tinha lá no andar de cima, com todo mundo, acho que de BH, mas alguns meninos. Aí quando deu umas 3h40, mais ou menos, a gente entrou na sala de embarque. Aí, tipo assim, tinha um povo de São Paulo também, tipo,
tinha gente de todo canto, tinha gente de Piauí, tudo da STB, e tinha gente de outras empresas também, mas eu tô falando, tipo, só da STB, porque foi o povo que eu conheci. Tinha gente de todo canto, e aí tinha um pessoal de São Paulo também, e aí esse pessoal de São Paulo tava com os pais ainda, então, tipo, eles estavam tudo despedindo e chorando com os pais e com a família, com os namorados, e aí, tipo, tá todo mundo chorando, e a gente que já tinha passado por isso, já tá todo mundo superado, assim, tipo, todo mundo de boas, enquanto tá o resto lá chorando. E aí, a gente entrou na sala de embarque, passando pelo outro raio-x, a gente ficou esperando um tempinho lá, aí eu comi uma Pizza Hut. Quando deu o horário, a gente entrou no avião, tipo assim, eu não sei quantas pessoas tinham no avião, mas vamos supor que tinham 100 pessoas. 80 dessas 100 pessoas eram intercambistas que estavam indo pro Canadá. Então, tipo, tinha muita gente. Tinha uns 40 do STB, tinham várias pessoas do Ciências Sem Fronteiras, tinha gente da Experimento, tinha uma outra empresa também que chama Bex, eu acho. Tava com uma blusa amarelinha. Eu nunca tinha visto falar dessa empresa, mas tinha bastante gente lá também. Tinha gente com uma camisa vermelha, vermelha não, é verde também, mas eu não lembro de que empresa que era, enfim. Tinha muita gente fazendo intercâmbio pro Canadá no mesmo dia. Aí a gente entrou no avião, fizemos um embarque. O voo foi de, acho que umas 10 horas no total, de São Paulo até Toronto. Aí a gente ganhou jantar e café da manhã. Aí eu pedi frango. Nossa, tava horrível. Tipo assim, o arroz tava muito bom. Eu comi o arroz todo. E tinha um bolinho também, acho que de limão, não lembro. Eu comi também. Mas o frango tava cru. Nossa, horrível. É, horrível. E aí, nossa, eu fiquei muito enjoada. E aí eu não quis comer nada de café da manhã. E também os meninos que comeram falaram que não tava bom também. Então foi bom eu não ter comido, porque senão eu ia ficar mais enjoada do que eu já tava. No avião eu não consegui dormir muito bem, não. Tipo, eu dava umas cochiladas, aí eu acordava. Eu assistia um filme, que é aquele Bumblebee, que é da franquia lá do Transformers. Ah, e em São Paulo a gente passou pela Polícia Federal. Tipo assim, a mulher que me atendeu, ela implicou um pouquinho. Tipo assim, ela demorou um pouco pra liberar eu passar por causa da minha autorização. Porque meu passaporte, igual eu falei num vídeo aí, meu passaporte é escrito que eu não sou autorizada a viajar sem autorização dos meus pais. Então, a mulher, tipo, leu bem detalhadamente a minha carta de autorização e tudo mais. Aí ela levou lá pra dentro, sei lá o que ela fez com aquilo. Mas ela pegou só a carta, tipo, no negócio que eu li, que eu recebi, né, tava falando que eu precisava ter a cópia da identidade minha e dos meus pais e uma foto, acho que 3x4, sei lá. E aí a mulher pegou só a autorização mesmo, ela nem viu as cópias autenticadas, nem a foto, ela nem quis ver. Ela só pegou a autorização mesmo e aí meu passaporte demorou um pouquinho, mas aí ela liberou. Depois em Toronto a gente chegou e aí a gente recebeu no avião um papelzinho que a gente teve que preencher falando o nosso nome, primeiro nome e o último nome, e depois colocar as iniciais, tipo B e A, que é Bárbara Araújo. B e A, as iniciais. Aí depois a gente tinha que colocar um endereço, só que não o endereço daqui do Canadá, um endereço lá de BH. E aí a gente tinha que colocar também o número do nosso voo, que foi AC091 da Air Canada. Tinha que colocar o zip code, que é o CEP. E mais algumas informações, tipo assim, eles perguntavam, tipo assim, você tá levando álcool, alguma comida, alguma coisa assim? Tipo assim, era tudo só responder não. Tipo assim, tinha umas perguntas muito aleatórias, tipo,
Você foi pra uma cidade, pra uma fazenda esses dias ou pretende ir pra uma fazenda aqui no Canadá? Tipo, nada a ver. E aí depois tinha que assinar e colocar a data do dia, que era dia 25 de agosto. Aí a gente passou pela imigração, ficou... Como tinha muito intercambista, a gente ficou umas 2 horas na fila. E aí tava calor, porque acho que tipo, o ar-condicionado só funcionava em alguns lugares da fila. E aí, nossa, tava muito calor. Aí, na hora que chegou a minha vez, um japonesinho me atendeu, super fofo ele. Tipo, tava com uma cara boa, sabe? Tipo, tinha umas mulheres lá que tava atendendo, que tava com cara de, sabe, nervosa, sei lá. Mas ele tava com uma cara boa, então eu fiquei feliz de ter ido com ele. E aí ele me perguntou, tipo, umas coisas básicas, tipo, o que você vai fazer aqui no Canadá? Eu falei, estudar. Qual que é a sua escola? Eu falei que é a Gleb, que é a Glebe. Se eu trouxe algum álcool, alguma bebida alcoólica ou alguma comida, eu falei que não. Tipo, coisa básica. Ele perguntou, por que você escolheu o Canadá? Essas coisas assim. E aí ele carimbou aquela folha que eu falei que eu preenchi no avião. Aí ele carimbou com um negócio de Toronto, sabe? Carimbou. E aí depois eu tive que ir pra uma outra salinha e eu esperei mais 1 hora na fila. Assim, eu fui escolhida pra ir pra salinha, porque nem todo mundo foi. Eu fui escolhida. E aí eu fui pra essa outra salinha. Aí a gente esperou mais 1 hora na fila. Aí a mulher atendeu, ela pegou vários documentos meus, tipo, carta de aceitação da escola, custódia em chip, vários documentos. E aí depois ela carimbou meu passaporte. E aí eu fui lá pegar as malas, já tava todo mundo, tipo, onde você tava? Porque nem a maioria não foi escolhida pra essa salinha. E aí eu tava todo mundo, tipo, onde você tava? Já tava todo mundo com a mala lá, e a minha mala já tinha passado várias vezes. Mas aí eu fui e peguei a mala, e aí a gente separou outro grupo, tipo, quem vai pra Ottawa, quem vai pra Vancouver. E aí a gente separou, aí ficou eu e as, acho que 5 meninas que vieram pra Ottawa juntas, e aí a gente foi lá pro raio-x, demorou mais um tempão, assim, tempão mesmo. A gente tinha umas 5 horas de diferença entre a hora que a gente chegou e a hora que a gente saiu. Acho que é 4 horas a gente gastou nas filas. E aí depois que a gente passou pelo raio-x e tudo mais, a gente foi comer alguma coisa. Eu só tomei um café, que eu não tava muito bem ainda por causa da comida do avião. Na hora que deu o horário do nosso voo, a gente entrou no voo de boas. Aí chegamos aqui 11 e pouco, 11 e pouquinho, 11 e 8 eu acho. Aí a gente encontrou com a família, ela estava me esperando com um cartaz escrito welcome. E só a minha hostessa que foi me buscar. Mas aí ela tava lá com esse cartaz. Aí a gente, tipo, despediu das meninas, a gente tirou foto. Vou até deixar a foto aí. Aí a gente pegou as malas. Depois a gente ficou conversando com uma orientadora que tava lá, tipo, como que ia ser e tudo mais. Elas deram umas informações pra gente, ficaram conversando, tipo, ficaram batendo papo. E aí depois a gente saiu do aeroporto. Nós fomos comer um cachorro quente. Eu esqueci o nome do lugar que a gente foi. Mas é como se fosse um varejão. Tipo, atacadão, sabe? E aí a gente comeu um cachorro quente. Não gostei de cachorro quente. A batata tava muito boa e a Pepsi também. Mas eu não gostei mesmo do cachorro. Depois a gente veio pra casa.
Aí eu conheci a cachorrinha, que chama Suki. Tipo assim, ela me avisou que na hora que eu chegasse era pra eu ignorar completamente ela, porque ela ia ficar, tipo, me estranhando, sabe? Porque ela é muito protetora. E aí era pra eu ignorar completamente ela, que ela ia parar de fazer isso, de ficar estranhando e rosnando pra mim. E aí, depois a gente ia virar melhores amigas. E foi exatamente isso que aconteceu. E aí eu conheci também a Calopsita, que é Coco, o nome dele. Eu conheci os gatos, Champ e Jessie. Conheci os ratinhos que ficam no banheiro. Tem umas borboletinhas, tipo lagarta que tá virando borboleta lá no banheiro de baixo. Enfim, aí eu cheguei no quarto, depois que eu conheci todo mundo, assim, eu cheguei no quarto, aí eu arrumei tudo e, tipo, na hora que eu cheguei tinha uns presentinhos pra mim numa cestinha em cima da mesa. E aí eu vou deixar a fotinha dos presentinhos pra vocês verem. Muito fofinha, tinha uma carta, tinha tipo o manual das regras daqui da casa, tinha esse colar aqui, muito lindo, e tinha mais umas outras coisinhas também. Conheci uns vizinhos também, a gente deu uma passeada com a Suki. Aí depois a gente chegou e eu não consegui jantar. Elas comeram salada de janta, mas eu não consegui jantar porque meu estômago não tava muito bem ainda. Aí elas foram... A gente assistiu um filme, Vingadores Guerra, a Era de Ultron. Aí depois eu fui dormir. E foi isso. Eu arrumei meu quarto, né? Esqueci de falar, mas depois que eu cheguei e conheci todo mundo, eu arrumei meu quarto. Tirei tudo das malas e tudo mais. E aí também, mais de noitinha assim, eu entreguei todos os meus presentinhos pra elas e elas amaram. Tipo assim, eu acho que o que elas mais gostaram foi o chinelo Havaianas, porque, tipo assim, elas já conheciam. E elas falaram que aqui é muito caro, tipo assim, deve ser uns $100 no chinelo Havaianas. E elas amaram. E, enfim, elas gostaram de todos os presentes. E foi isso. E aí, no dia seguinte, que foi ontem, eu fui no Walmart comprar chip de celular, porque meu chip do Brasil não funciona aqui. E aí eu comprei um, é uma facada no coração, tipo, meu rim foi junto, porque é $45,20 por mês que eu vou ter que pagar pelo chip, mas eu tenho, acho que, internet ilimitada, tipo assim, eu tenho direito a 4 gigabytes de internet, mas aí quando isso acabar, se acabar, a minha internet vai ficar mais lenta, mas ela ainda vai funcionar. E eu tenho ligação ilimitada, mensagem de texto ilimitada, enfim. E aí a gente comprou coisa que eu gosto de comer também, porque tipo, eu tô comendo a comida delas aqui de boas, mas elas comem muito saudável e eu não tô acostumada com isso. Então, tipo, a gente comprou uns pães pra mim, tipo, frutas que eu gosto, vegetais que eu gosto. A gente comprou uns chips pra mim também, que é parecido com o Ruffles, mas não é Ruffles, mas aqui tem Ruffles. E aí a gente comprou as coisas que eu gosto de comer, depois a gente comprou o chip. Aí depois a gente foi no shopping, que é tipo bem do lado do Walmart, tipo, dá pra sair do Walmart e entrar direto no shopping. Aí a gente foi lá, eu comprei uma película de celular que a minha tava toda quebrada, mais uma facada no coração, porque a película foi $20. Depois eu comprei um adaptador de carregador, porque o que eu trouxe do Brasil não tava funcionando aqui na tomada. Aí eu comprei isso, foi $10. De boa.
as meninas falaram que elas compraram, tiveram que comprar por $20, então $10 estava de boa. Então foi isso. Essa foi a minha experiência viajando, né? Tipo, de avião do Brasil pro Canadá e um pouco dos meus primeiros dias. Amanhã eu tenho a orientação, amanhã dia 28 eu tenho a orientação e tenho o Beach Day, só que eu acho que não vai dar tempo de ir no Beach Day porque a orientação demora umas 5 horas. E aí eu tava lá, e aí eu vou lá fazer uma prova e ter a orientação, tipo a prova pra ver meu nível de inglês e de matemática, pra saber mesmo se eu vou ficar nas aulas da grade 12 mesmo, ou se eu vou precisar passar uma pra trás, enfim. Mas eu acho que vai ser bem de boas, porque falam que a matemática daqui é muito fácil, então, enfim. E aí hoje eu vou comprar material escolar também, provavelmente o que eu vou precisar pra usar amanhã. E é isso. Depois eu posso fazer um vídeo também falando sobre um mês que eu tô aqui e falando do meu primeiro dia de aula, enfim. E foi isso o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Um beijo, tchau!